Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar um caso pra vocês que aconteceu em 2013. É um caso muito triste envolvendo uma criança e pior, tudo isso que aconteceu nesse caso foi capturado pelas câmeras de segurança, praticamente tudo que aconteceu nesse caso, e também tinha muitas pessoas no local e ninguém, infelizmente, percebeu o que estava acontecendo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos que são mistério, desaparecimento. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Charity Periwinkle. Charity Lily Periwinkle nasceu em Jacksonville, na Flórida, na véspera de Natal de 2004. Filha de Ryan Periwinkle e Billy Joel, seus pais nunca se casaram e ao longo dos anos enfrentaram batalhas pela custódia dela e de suas irmãs. Em 2010, sua mãe recebeu a custódia total de suas filhas, Cherish, Destiny e Navia. O assessor da custódia no caso temia pela segurança de Charity e das outras meninas sob custódia de sua mãe e expressou suas objeções no tribunal. Ele argumentou que Ryan criou um ambiente instável para suas filhas. Em 21 de junho de 2013, aquele dia não era um dia normal para Charity, no sentido em que ela deveria voar para a Califórnia na manhã seguinte para passar o verão com seu pai. Ela tinha apenas 8 anos na época e morava com a sua mãe Ryan, o namorado de Ryan, e com suas duas irmãs mais novas em Jacksonville, na Flórida. Naquele dia 21, Ryan estava arrumando as últimas coisas que faltavam para a viagem de Charity. Por volta das 7h30 da noite, Ryan levou Charity e suas duas irmãs ao Dollar General Store, na Edgewood Avenue. Foi uma caminhada de 20 minutos ou mais. Como Ryan não tinha carro e não dirigia, ela caminhou com as meninas e seu carrinho até a loja. Ryan não tinha muito dinheiro e ela precisava comprar uma série de coisas para a viagem de Charity. Por exemplo, algumas roupas, que foi a intenção, também alguns utensílios, só que ela também tinha que guardar dinheiro para o transporte da menina até o aeroporto. Então ela viu algumas roupas, só que ela foi até a caixa, perguntou qual era o preço dessas roupas, a caixa deu o preço, só que era a mais daquilo que ela podia comprar. Então ela acabou deixando as roupas na loja e saiu com suas filhas. Um homem se aproximou delas e iniciou uma conversa com Ryan. Ele disse a ela que estava esperando por sua esposa e que eles tinham um vale-presente de $150 para o Walmart e que ele ficaria feliz em usar para comprar roupas para as meninas. O caixa confirmou mais tarde que os viu conversando no estacionamento por cerca de 15 a 20 minutos e esse mesmo caixa também disse que esse homem entrou na loja e perguntou se Ryan deixou as roupas. Durante esse tempo, o homem se apresentou como Dom para Ryan. Depois de esperar por sua esposa por alguns minutos, ele disse a Ryan que eles poderiam encontrá-la no Walmart. Nesse momento começou a chover e Ryan não estava com um guarda-chuva. Ela tinha duas opções: aceitar a carona de Dom até o Walmart ou ir para casa na chuva com as meninas. De início ela não aceitou o convite, mas a chuva aumentou e ela achou que seria melhor pegar uma carona com Dom até o Walmart e comprar algumas roupas para as meninas, já que elas estavam precisando. As quatro entraram no veículo do homem, uma van branca, e Dom dirigiu até o Walmart, que ficava a cerca de 10 minutos do local. Ao chegarem no Walmart, o Dom disse que logo a sua esposa chegaria e as meninas entraram na loja e procuraram algumas coisas, algumas roupas, elas estavam se divertindo bastante e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O Dom se juntou a elas e pegou alguns sapatos de salto alto que mulheres mais velhas usam e pediu que a Charity usasse. Isso era muito estranho, a Charity tinha ali seus 8, 9 anos, era uma menina pequena, não fazia muito sentido ela usar isso. Ele criou uma espécie de obsessão pela menina, então quando ela ia até o provador, ele ia junto, sozinho, só os dois, e isso ficou ainda mais estranho.
Através do sistema de som do Walmart, foi dito que o local fecharia em breve e Dawn perguntou se elas não queriam comer alguma coisa. Ryan aceitou e ele disse que iria até o McDonald's, que ficava dentro do Walmart, e compraria alguns hambúrgueres. Ele perguntou se Sherritt podia ir junto com ele e sua mãe disse que sim. Ela não se preocupou, pois o McDonald's estava dentro do Walmart e o local ainda estava bem cheio. Quando passou 20 minutos, Ryan começou a se preocupar. O Walmart estava fechando e ela tinha um carrinho de compras cheio de roupas, mas nenhum vale-presente e nenhum sinal de Dawn, sua esposa ou Sherritt. Ela passou cerca de 20 minutos procurando no Walmart, McDonald's e no estacionamento. Não havia sinal de Dawn ou Sherritt. Às 11h20 da noite, Ryan ligou para a polícia. Ryan não tinha muitos detalhes para fornecer à polícia. Ela não conhecia Dawn e o descreveu como um homem de cabelos brancos que dirigia uma van branca. Para a sorte de Ryan, a polícia sabia quem ele era. Ele já era um conhecido por lá. Donald Smith, de 71 anos, um criminoso sexual registrado e não era casado. Ele tinha acabado de ser libertado da prisão cerca de 3 semanas antes de sequestrar a pequena Sherritt. A polícia procurou pelo Dawn a madrugada inteira, mas só na manhã seguinte, perto das 9 horas, eles os encontraram. Ele estava vestindo com as mesmas roupas que ele foi visto pela câmera de segurança, só que toda a sua parte de cima do seu corpo estava encharcada. A polícia acreditou que ele fez alguma coisa com a Sherritt e que isso tinha alguma ligação com água. Eles também revisaram toda a van do homem, só que todos os itens que a Ryan comprou no dia anterior não estavam dentro da van, nem o seu carrinho de compras, então não tinha nenhuma pista, não tinha nada, muito menos a Sherritt estava nessa van, na van dele. Então a polícia foi atrás e procurou para ver se encontrava a Sherritt em algum lugar e se ela ainda estava viva. A polícia recebeu uma pista importante. Horas antes da van de Dawn foi vista estacionada em uma floresta local. Eles foram até lá para ver se encontravam Sherritt. Perto da floresta havia um riacho atrás de uma igreja e, com a ajuda de um cão policial, a polícia fez uma descoberta devastadora. O corpo de Sherritt foi encontrado na água, embaixo de tijolos e galhos. Como eles encontraram Dawn rapidamente, eles tinham a esperança de encontrar a menina com vida, mas infelizmente eles chegaram tarde demais. A forma como o corpo de Sherritt estava deixou os policiais impressionados. Ela foi abusada sexualmente, Dawn a amordaçou tão forte que fez com que sua gengiva sangrasse. O promotor do caso disse que Donald havia dilacerado, por isso os ferimentos eram brutais. Havia um traumatismo contundente na cabeça e marcas de ligadura no pescoço. Alguns ferimentos em seu corpo mostraram que a criança de apenas 8 anos lutou muito para sobreviver. Donald Smith foi acusado de sequestro, agressão sexual e assassinato em primeiro grau de Sherritt Periwinkle. As evidências em cima de John eram muitas nesse caso, além das câmeras de segurança do Walmart que capturaram ele com a criança. Ele estava com a parte de cima do corpo molhado quando foi preso e uma testemunha disse que viu sua van estacionada perto de onde o corpo de Sherritt foi encontrado. Havia também provas de DNA. Seu DNA foi encontrado no corpo de Sherritt e o DNA de Sherritt foi encontrado em seu órgão sexual. O julgamento dele só começou em 2018 e algumas gravações de dentro da prisão foram reveladas ao júri, e nessas gravações ele comentava com alguns detentos de que um grupo de meninas de 12 e 13 anos foram visitar a prisão e que ele ficou muito encantado com aquilo e que ele gostava muito daquilo. Outras gravações revelaram que Dawn pretendia usar uma defesa de insanidade em seu julgamento. Donald não apresentou defesa e não chamou testemunhas. Então não foi uma surpresa que o júri levou menos de 15 minutos para considerá-lo culpado pelo sequestro, agressão sexual e o assassinato em primeiro grau de Sherritt. Ele foi condenado à pena de morte. Ele disse que esperava que fosse condenado à pena de morte, porque se fosse condenado à prisão perpétua, seus colegas de cela o matariam. Dawn Smith reapareceu no tribunal em 2020, planejando lutar contra sua sentença de morte. Até o momento, o pedido de apelação ainda está pendente no Supremo Tribunal Federal. Donald, ele não falou no seu julgamento, mas ele fez uma ligação para sua mãe quando estava dentro da prisão e deixou todas as pessoas muito enojadas que ouviram essa gravação. Primeiro, ele disse que a culpa era da Sherritt e que foi ela que pulou para dentro da sua van, que ele não tinha nenhum envolvimento com aquilo, mas que ele
pensou naquele momento que teria problemas já devido ao seu histórico. Ele também perguntou para sua mãe como era mesmo o nome da garotinha, que ele simplesmente não lembrava do nome da garotinha que ele assassinou friamente. Ficou muito na cara que o Don estava tirando toda a sua responsabilidade, que ele não tinha feito nada e que a culpa era de uma criança de 8 anos. Donald viu uma oportunidade naquele dia quando viu Ryanne com as 3 meninas sozinhas. Ela estava sozinha, sob pressão e com dificuldade de administrar e não tinha dinheiro para comprar roupas para elas. Ele usou isso a seu favor e os atraiu para um segundo local para ganhar tempo para que pudesse levar Charity de alguma maneira que não chamasse muito atenção, e foi exatamente isso que aconteceu. Com toda a probabilidade, Charity não teria se preocupado em entrar na van de Donald do lado de fora do Walmart naquela noite, pois ela já esteve na van com as suas irmãs e com a sua mãe no momento anterior. Não houve chutes, não houve gritos, teria parecido uma coisa natural e não chamou a atenção de ninguém do Walmart. As pessoas que estavam no Walmart também não se preocuparam, elas viram ela com o Don, mas ninguém se preocupou, acreditou que o Don talvez fosse o seu tio, o seu avô, alguma coisa desse tipo, porque realmente não chamou atenção. O que a gente sabe nesse caso é que a Ryanne, ela teve uma sensação que alguma coisa ruim aconteceu com a sua filha. Quando ela ligou para a polícia, ela falou do homem, né, descreveu o Don e disse que estava com uma sensação muito ruim, que com certeza ele tinha feito algum mal a ela, e ela teve essa sensação desde o início, desde que ele começou a conversar com ela lá na outra loja, mas mesmo assim ela deixou por levar, talvez ela precisasse de dinheiro, e ela também disse que não queria ser muito super protetora da sua filha, que deixasse ela um pouco mais livre. E o que a gente tira é desse caso que quando a gente tem uma sensação ruim de alguém, de alguma situação, de alguma coisa, é que a gente siga esse nosso instinto, porque provavelmente alguma coisa ruim vai acontecer. Então a gente tem que sair daquele local. O que ela deveria ter feito era não ter falado com o Don, mas infelizmente aconteceu tudo isso e é claro que ela se sente muito culpada. Ryanne disse em 2017 que não conseguia manter um emprego estável, em parte porque as pessoas a culpavam pela morte brutal de sua filha e porque ela estava de luto. Suas outras filhas foram adotadas por um parente na Austrália naquele ano, já que ela perdeu a custódia das filhas. Donald James Smith foi preso pela primeira vez quando tinha 21 anos. A primeira violação sexual de Don foi em uma prisão de 1977, com um ato lascivo na presença de um menor. Depois de cumprir um ano na prisão, ele foi colocado em liberdade condicional e julgado como um agressor sexual com transtorno mental. Ele foi preso por violar liberdade condicional em 1981 e cumpriu 14 meses de 1982 a 83. Em 1992, Don foi condenado por tentativa de sequestro por tentar atrair 2 adolescentes para sua van. Para esse caso, ele passou 5 anos e meio na prisão. Don foi recomendado para o compromisso civil para criminosos sexuais, o que significava que ele não poderia voltar à sociedade até ser curado. Mas o caso caiu por terra. Como ele estava prestes a deixar a prisão em 1999, o Estado sinalizou Don Smith como propenso a reincidir e poder frequentar a sociedade novamente. Os psiquiatras que o avaliaram concordaram. Apenas 1% de todos os criminosos sexuais e predadores recebem tal recomendação. Don Smith foi enviado para uma instalação de compromisso civil. Manter um predador sexual violento em tratamento confinado após o término de sua sentença requer a aprovação de um júri unânime. Ele fez o tratamento e foi liberado em 2002. Donald foi preso novamente em 2009 por se passar por um funcionário do Departamento de Crianças e Famílias para fazer um telefonema obsceno para uma criança. Nesse caso, ele se declarou culpado e cumpriu apenas 14 meses de prisão. Como não houve crime, Don Smith não atendeu os critérios para ser reavaliado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível, como eu falei, aconteceu ali aos olhos de todo mundo. Tinha muitas pessoas ali, como a Ryanne disse, câmeras de segurança, e mesmo assim não chamou a atenção de ninguém, porque ele conseguiu a confiança da Ryanne, também da Charity. Então ele fez tudo ali na cara dura, só que ninguém prestou atenção, porque acreditavam que era um tio, um avô. Não chamou a atenção, não foi uma coisa brutal, assim, de pegar a menina, sequestrar, jogar dentro do carro, alguma coisa desse tipo. Para ele foi tudo muito tranquilo, era aquilo que ele esperava, ele planejou aquilo, provavelmente ele viu elas, achou que seria fácil, percebeu tudo o que a Ryanne estava transmitindo naquele dia,
Então ele foi lá, pegou a jovem, a menininha, né, uma criança de apenas 8 anos, cometeu esse crime tão brutal, mas agora ele recebeu a pena de morte, né? Vamos ver se vai ter alguma alteração, mas provavelmente não, então ele vai ficar um bom tempo preso e depois ele receberá sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.